Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando aí a minha primeira velejada em solo, né? Primeira vez que eu vou ir para Baía de Paranaguá sozinho no surf. O Cristina não pôde me acompanhar nesse dia. E na verdade a gente ia fazer algumas manutenções, aí eu optei por fazer uma velejada. O dia estava muito bonito, disse, vou fazer uma velejada que está merecendo. E espero que vocês gostem, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas não percam aí, no final tem algumas imagens lá da plataforma que a gente trabalhou e tal. Vou estar contando a história para vocês. Também vai ter alguns pontos que eu vou estar subindo vela, descendo vela, abrindo a genoa, dando bordo e tudo isso sozinho, né? Infelizmente a gente está com uma série de celular, né, de imagem, de filmadora e também no computador para poder trabalhar essas imagens. O computador está gravando muito, desligando muito, então por isso que está se perdendo aí pelo tempo que está levando para ser os vídeos, mas está bem complicado. Como a gente não tem uma dedicação exclusiva para essa atividade, então não dá, a gente tem que ficar conciliando aqui. Tá bom? Espero que vocês gostem, vão acompanhar. Continuo convidando vocês. E aí, vamos velejar? E aí galera? Então, a gente está aqui no Guaraguaçu, né? Chegou agora há pouco, está carregando o stuff. Eu vou estar fazendo minha primeira velejada em solo. O Cristina não pôde vir. Então tá aqui o stuff. Tá começando a carregar. E à medida que a gente for navegando, eu vou falando com vocês. Beleza? Então, tudo preparado já para sair, né? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês a respeito de velejar em solo é a diferença do tempo. Com a Cristina aqui a gente arruma tudo muito rapidinho, no instante que tá saindo. Agora sozinho a gente vai, lembra de uma coisa, lembra de outra. E por fim ainda acaba esquecendo, né? Que nem eu retirei todo o lixo do barco, mas quando vi tinha esquecido de uma garrafa, lata de óleo, essas coisas. Bom, vou preparar então a saída, eu vou estar velejando só com o Garmin. Não vou usar o Navionics agora para poder estar com o celular e fazer algumas imagens para vocês. Bom, à medida que a gente vai navegando, eu vou mostrando para vocês. Então vamos sair ali da Delta. Já estamos com maré contra, a maré está subindo com força ainda, apesar da maré estar bem cheia já. Vamos ver quanto tempo vai levar daqui na barra. Acabamos de sair ali da Delta, não teve como mostrar a largada. De puxar a âncora, soltar os cabos da tracação, virar motor e sair e gravar ao mesmo tempo ia ficar meio difícil. Mas estamos indo. Primeira velejada em solo. Primeiro está sendo só a primeira motorada, né? Não, motorada em solo eu já fiz. Agora a velejada vai ser. Gente, ó, um dos inconvenientes do Guaraguaçu são essas ilhas aqui, ó. Aqui ela se enroscou nesse matagal e quase fecha o rio, ó. Espaço estreito. Então por vezes elas se deslocam, enroscam no cabo da âncora e chegam até a fechar totalmente a passagem da água no rio. Quer dizer, passagem da água não, porque a água passa por baixo, né? Aí tem esses tronquinhos também escondidinho no meio ali, ó. Não sei se está dando pra ver. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento, tem que cuidar. Estamos navegando aí com 3 metros de profundidade, uma velocidade de 4,7 nós. Aí pessoal, primeira meia hora de navegação, andamos aí em torno de 2,5 milhas, um total de 11 se não me engano. Mas ainda não chegamos na água salgada e por aqui a maré ainda não virou para vazante. Por isso que eu estou rodando um pouquinho mais de potência no motor, para poder chegar de dia no Maciel ainda. Aproximadamente 1 hora aí de navegação, estamos chegando no Barranco Branco. É um bom ponto para pescar e é um ponto que o pessoal consegue chegar pela estrada aqui no rio. O pessoal vem, toma banho, outros vêm para pescar, para passar o dia, fazer espetinho aí na beira do rio. Um lugar muito bonito também. A navegação está um pouco prejudicada, porque está tendo muita ilha e eu não gosto de passar, eu começo a desviar. Olha, ali na frente já tem outra. A gente perde muito tempo desviando aí das ilhas. Mas sempre é um passeio gostoso, né? Guaraguaçu sempre é um passeio gostoso. Então esse é o Barranco Branco, ó. A maré tá bem cheia e ainda tá puxando de enchente. Ainda não virou para vazante.
tá um pouco lento por conta disso. Estamos navegando aí a 4.8 nós. A expectativa é de estar na barra aí daqui 1 hora no máximo, tá chegando na barra já. Principalmente se virar de vazante. Agora, se eu chegar no entroncamento do Maciel e tiver... Se eu chegar no entroncamento do Maciel e a maré ainda estiver enchendo, aí eu vou dar uma paradinha lá para dar uma alinhada, que é um ponto que eu pescava com meu avô quando eu era criança. Muitas recordações. Então, se estiver puxando de enchente ainda, vou aproveitar e esperar a maré virar ali. Então, pessoal, 1h30 de navegação, passamos o Bambuzal agora há pouco. Agora a gente está aqui na volta sem fim, né? Aqui tem uma saída de rio. A entrada dele é ali na frente. E muita gente entra nessa, com calado baixo, claro, entra nessa volta e acaba saindo e seguindo em direção à barra de novo. Quer dizer, a pessoa pega essa volta e acaba voltando para o lugar de onde saiu, em vez de seguir para subir o rio, né? Mas enfim, 1h30, estamos chegando aqui nessa volta, na volta sem fim. Já passamos o Bambuzal. Eu acredito que no máximo em meia hora já esteja na barra. E por conta do horário já eu não vou parar no Maciel, vou tocar direto, deixar eu parar no Maciel na volta. Vou pescar quando estiver voltando para a marina. Beleza? Favorável agora aqui. Eu corri e abri a genoa, né? Aproveitei um pouco para abrir a genoa. Eu ainda não preparei a mestra aqui, ó. Tem que colocar lá na retranca. Então eu vou ficar só do genoa mesmo. Aproveitar esse ventinho aí e a gente foi só elogiar, já tá querendo parar de novo. Mas estamos andando lá, meio nó. Vamos ver o que vai dar aí. E pessoal, agora eu vou tentar colocar a mestra. Está quase de popa. Vou precisar da mestra para poder abrir a asa de pombo. Só acertar o rumo aqui para poder não perder o vento. Ela já estava quase planejando. Está dando 6,5 metros de profundidade aqui. Nós estamos navegando agora a 2 nós redondo, 2.4. Vamos ver? Epa!
eu não tenho piloto automático, eu prendo ele aqui. Beleza? A primeira parte já foi, só falta subir agora. Para subir já sabe, né? Como eu tô com vento de popa, se eu for subir assim vai dar problema. Eu vou ter que aproar ele pro vento. Deixa eu só chegar bem perto da outra margem ali do rio, porque agora está numa curva aqui. Então chega mais próximo da margem do rio e aí eu vou virar o veleiro de proa pro vento para poder subir a mestra. Normalmente ela se enrosca, tá? Quando você vai puxar ela ali, ela acaba mordendo e prende. Nesse caso vou ter que descer ela um pouquinho, subir de novo, descer um pouquinho, subir de novo. Vamos lá, vamos tentar. Tem que cuidar aqui porque o canal aqui é bem estreito. Se ele fizer uma curva muito aberta, ele acaba indo para cima do baixio. Eu quero tentar fazer essa manobra sem usar o motor. Operação bem sucedida, agora só falta soltar o mantilho para poder abrir a asa de voo. Isso que é importante, usar um engate rápido. Aí, prontinha, manobra perfeita. Inverti a câmera aqui para vocês verem. Olha como eu cheguei próximo do baixio ali com essa operação. Mas tá aí, a mestra tá levantada, o mantilho solto. Agora eu vou prender ele aqui no cabo de popa. E estamos no rumo certo. Navegando aí a 2.6, 2.7 nós. Aí, asa de pombo, navegando 2 nós e meio, 7 metros de profundidade no rio, pertinho da margem. Essa vista da ali serra. Tá a ilhota que a gente ficou da outra vez, né? E navegando aí, quase já na saída aqui do Guaraguaçu. Bom, gente, ali tá a barra, saindo ali, aqui já dá pra ver o início da Ilha do Mingu ali, que o vilarejozinho que tem na barra do Guaraguaçu, né? Ali o baixio, lá de onde a gente veio. E a serra, né? Essa serra aqui é linda demais. É isso aí. Primeira velejada em solitário. Tá saindo, tá indo direitinho. Então, pessoal, a velejada tá sendo essa aí, né? Não fosse pelo inversor, pela geladeira, seria um silêncio
né? Quase que tétrico. Mas ainda bem que passa uma gaivota, passa uma coisa ou outra, a gente acaba se distraindo. E o som da água também, olha só. Não sei se o vento vai deixar vocês ouvirem. Esse som é fantástico. Mas confesso pra vocês, tô doido de saudade da minha mulher. Ó, só de falar o Struff já ficou com ciúme. Adernou tudo aqui. Vou inverter pra vocês verem. Nossa. Ali. Ah, voltou. Tava tão gostoso a adrenadinha. Ali vilarejo. A serra de novo. Pessoal, o bote tá sujo porque não deu tempo de lavar antes de sair. Na hora que eu der uma parada lá no Maciel, eu passo uma aguinha nele. O lado que deu um aviso aqui que tá com pouca memória o celular. Mas vamos lá. Ali tá a Ilha da Cutinga. Porto de Paranaguá mais ao fundo, a Boré, a Bombordo. E essa serra linda, né? Agora chegando o pôr do sol aí, daqui a pouco vai ficar mais lindo ainda. É o Struff 3.47 nós. Pessoal que não conhece a saída do Guaraguaçu, a Barra do Guaraguaçu, ó. Aqui nós somos na Ilha do Mingu. Tá por Bombordo. Tem uma abertura aqui na frente ali, ó. Mas não seja nem louco de passar aqui, dá um palmo de profundidade. Aquilo ali fica uma coroa totalmente fora d'água depois. Aí nós vamos virar para a Boreste aqui, colocando a proa lá na Ilha do Mel, lá no fundinho, lá, não sei se dá pra ver, olha lá, ó. Né? E aí a gente vai navegar nessa proa até chegar ao Maciel. Dependendo do horário que chegar no Maciel, a gente define se vai prosseguir mais adiante ou se dorme por lá. Beleza? Tinga ali, Paranaguá já apareceu inteiro. E esse pôr do sol lindo que tá começando. E aí, pessoal, tive que ligar o motor agora. O vento tá bem de proa no rumo do Maciel. E o canal aqui é um pouco estreito, então para ficar fazendo zigue-zague aí para dar bordo. E eu vou chegar lá amanhã de manhã. Como a maré tá vazando e com força, estou aproveitando essa força de maré aí para economizar um pouco do motor. Tá aí com 1/3 de potência SA e eu tô andando aí a quase 6 nós, então tá valendo a pena. Beleza? Olha o pôr do sol lá como vai ficar. Coisa linda, né? Esse mar, ó. Nossa serra. Isso aí. Amanhã eu vou ver se a gente encontra os colegas aqui em Pontal. Solo, mas nem tanto. Gente, é assim. Ó. Pôr do sol. Uma poita. E os botos. Longe. Aqui, pessoal, passou a lancha transformada. Um palanguinho gostoso, tava tranquilo. Agora tá chegando a vaga dela. É a lancha da praticagem.
Isso que o Adriano falou aquela vez que ele dormiu no iate ali perto ali na Ilha da Cutinga. Bom, estamos aqui no botinho, né? O estrufo tá aí. Aqui tá a presilha, né? Do leitão. Tá soltando agora. Ele já tá amarrado ali. Agora eu vou instalar o motorzinho elétrico. Lá ficou o estrufe. O botinho tá amarradinho aqui. Desviar das redes aqui. Vamos lá, vou jantar. Então, pessoal, depois de um dia de vela, de navegada, finalizar assim. Vamos velejar. Bom, terminamos de jantar. O estrufe tá ali na frente. Nossa, como tá ruim a imagem. Tá muito escuro. Aí embaixo a Marina de Pontal. As marinas, né? E aqui o Maciel. Bom, pessoal. Agora o novo jeito que aqui a gente arrumou de guardar o motor elétrico. Foi prendendo aqui na targa. Só que eu ainda não tenho aquela... Eu ainda não tenho eu não instalei ali a madeirinha, né? Para servir de base. Então ela vai presa no cano mesmo. Putz. Passou da lancha, tá? Passou a lancha transformar, vai. Balançar um pouco aqui. Agora sim. Aí depois que eu amarrar o bote, eu passo o cabo aqui para ter uma segurançazinha a mais, né? Vamos ver se vai dar para mostrar para vocês.
Tem umas coisinhas para explicar para vocês. Vamos lá, deixa eu já... Então, aqui está fixado o motor elétrico, apoiado na base da churrasqueira aqui. E agora eu vou passar um cabo aqui no inox para segurar bem ele, para não ter risco de cair durante a noite. Principalmente se der temporal. Ali estão os moitões com mordedor que suspende o bote. Né? O bote está suspenso, está numa altura boa. Agora deixa eu explicar para vocês por que que está fazendo isso. Aqui, ó. Tá vendo? É o seguinte. Eu ainda não aterrei a targa. E o negativo da luz aqui em cima tá ligado na targa. Só que os estais já estão aterrados. Então, aterrados e ligados no negativo da bateria. Então o que acontece? O estais está fazendo negativo para a iluminação. Então quando ele afasta um pouquinho, ele desliga. E fica assim. Tá? Mas é coisinha para arrumar esses dias. Então, a gente acordou agora aqui, tá com um pouco de combustível, né, para voltar para a marina, porque a gente veio contra a maré dela aqui. Então eu vou ter que dar um pulo em Pontal ali para abastecer, já subir a mestra aqui, porque a gente está alinhado com o vento. A gente vai estar levantando o ferro agora, levantando a âncora, e pretendo ir até a entrada do canal de nós lá na vela. Aí depois lá para entrar é que eu vou ligar o motor. Beleza? Vou tentar para vocês acompanharem. Nós estamos navegando contra a maré, né? A favor do vento, mas contra a maré. Ó. Tá dando ali um nó. Ali está a Ilha do Mel, já uma frente fria entrando. É isso aí. Mas
parcial já vai ficando para trás aí. Bom, pessoal, optei pelo motor. O vento começou a ficar bem fraco e a maré começou a inverter, começou a virar. Aí ia demorar muito tempo para chegar lá em Pontal e ia acabar perdendo a maré para entrar no Guaraguaçu de novo. Então, o que eu fiz? Liguei o motor, tô indo sentido Pontal do Sul. E daqui a pouco eu já retorno aqui para poder subir o rio. Que era a antiga De Quintia. De Quintia e Fendt fabricavam estruturas metálicas para a plataforma de petróleo que foi construída ali na Tenente. Tudo abandonado agora. Aos poucos a natureza vai tomando conta de novo. Mato subindo por cima das estruturas. Assim vai. É bom ver a natureza sobrevivendo ainda, né? Olha que praia bonita. Olha a cor dessa água. Caindo. Você tem um projeto para construir um porto para cá, mas vai sair do papel. A gente não sabe até que ponto isso é bom, né? Gente, a praia ali, ó, dá 50 metros e aqui já tem 8 metros. Por isso que é a ponta do poço essa região aqui. Gente, ó, aquilo ali era um vilarejo do pessoal que trabalhava aqui na Tequinte, Tenente. Hoje é uma vila fantasma, o mar tá tomando conta, tá cavucando, já derrubou algumas casas. Tudo abandonado aí. Melhor, tá, o vilarejo. Temos companhia. Aqui o Pier da Tenente. Cada vez que eu passo aqui tem uma boia circular a menos. Em cada cabeço desse, do lado tinha uma boia circular. Agora é um ou outro que tem só. VSP, rebocadorzinho offshore, onde trabalha meu primo. Abraço, Adriano, abração, cara. Adriano Macanhã Fontes. Tô chegando na entrada do canal. Deixa eu a baliza.
bem tranquilo para um sábado. Parece sempre se ajeita um pouco aqui. E essas pedras. E aí, Struff, matando a saudade? Veleiro abastecido, saindo do canal ali. Baliza. Tchau de nós. Matei a saudade já. Abastecemos, saímos ali do canal, né, do DNOS. Atrapalhei o motor, subi as velas, agora vento a favor, maré também. Estamos navegando aí 1.7 nós. Não é 7 nós, é 1.7. Logo logo estaremos chegando lá na Barra do Guaraguaçu. Então, como tá? Paranaguá. Até agora que está a Baía do Mel, ó. O solzinho, o único azulzinho que tem é pra lá. Aqui é a entrada do rio Maciel. Tá assim, tá feio, ó. Fazendo a curva ali no rio, né? E como o vento passou a ser de aleta de Boreste, subimos aqui as velas, desligamos o motor e estamos navegando aí, 4.4 nós. Tentar economizar um pouquinho de gasolina aí na subida do rio. Então, pessoal, aí a partir daí foi a subida do rio, né, que foi igual a descida, bem próximo. Pouco depois já tive que baixar as velas, ligar o motor, porque o vento parou, a maré começou a virar também. E espero que vocês tenham gostado, né? Mostrou aí as imagens da P18, né, da plataforma. A gente trabalhou ali por 1 ano e pouco, transportando água potável, né, do Porto de Paranaguá para lá. Meu pai tinha uma barcaça de fornecimento de água potável para navio e a gente aí pelo menos 2 vezes por semana ia até a Ponta do Poço para fornecer água para essa plataforma. E o trajeto era muito semelhante desse que a gente fez agora, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Uma certa nostalgia aí, uma saudade, né? Foi quando eu comecei profissionalmente a trabalhar no mar, né? E trouxe bastante saudade, bastante alegria também. Essa foi a primeira velejada em solo, espero que vocês tenham gostado. E como eu estava em solo, né, eu vou fazer esse convite de novo. E aí, vamos velejar?